em Jerusalém, que tinha algo diferente. Ou seja, quando você chega numa certa comunidade que ninguém te conhece, quando você chega ali, as pessoas começam a comentar: chegou alguém estranho no local. Chegou alguém estranho no lugar. Oh, é vizinho do fulano, do Beltrano. Abre o olho com fulano, ninguém conhece. Não é verdade? É mesmo assim fizeram com Lucas. Quando souberam que aquele consultório estava aberto, já foram logo perguntando quem era. A informação dele foi rápida. Porque era um homem de caráter, era um homem digno, era um homem de verdade própria. Sabe o que eu entendo com isso? Que o homem tem que ter caráter, não importa a sua idade. É jovem sim, mas desde jovem já tem que ser caráter, tem que ter. Isso já tem que ser formações dos pais botar nos filhos. Aleluia, porque a minha vida foi assim. Meus pais colocaram isso em mim. Então, a notícia corre rápido e começam a informar para Lucas, minha missionária, que existia um homem rico em Jerusalém, mas ao mesmo tempo enfermo, mesmo tempo doente, cheio de chagas, cheio de ferida, já à beira da morte, esperando a morte, aquele momento, aquele homem. E Lucas é o primeiro paciente dele. Lucas corre para lá, chega lá, uma casa de 2 andares, e em cima estava esse homem. Quando Lucas olha esse homem, a Bíblia, o estudo relata que esse homem tinha 1,5 metros de altura, meio calvo na sua cabeça, diz que ele era meio caolho. A história diz isso, não está na Bíblia. E Lucas, quando começa a conversar com esse homem, Lucas começa a tratar primeiramente, desse homem, porque ele não conseguia nem falar, porque quando ele estava pregando o Evangelho de Jesus, jogaram ele de cima de uma muralha muito alta, e ele se arrebentou-se todo, não tinha nem condições de falar. E Lucas começa a tratar daquele homem. Foi o seu primeiro paciente. Lucas começa a tratar dele. Aí ficam sabendo, os crentes ficam sabendo que aquele homem estava sendo tratado, estava sendo cuidado pelo médico. E aquele homem, na outra hora, o seu nome era Saulo, que agora é Paulo de Tarso. Aleluia. E ele começa agora, irmão, a cuidar de Paulo. E vai cuidando de Paulo, e Paulo vai melhorando. Paulo vai começando a tontear, mas ficando em pé. E Lucas puxa ele, leva no banheiro, traz ele para cá, dá comida. Faz mais do que um papel de um médico. Não tinha enfermeira, tinha que ser o próprio Lucas mesmo fazer aquilo. E vai cuidando de Paulo, e Paulo vai começando a se enrijecer, as pernas vão começando a ficar firme, os braços vão começando a se afirmar de novo, as enfermidades, as feridas começam a cicatrizar, e Paulo começa a voltar ao seu normal, meu pastor. E aí o povo, os cristãos, ficam sabendo que Paulo estava ruim. Os crentes de Corinto, os crentes de Gálatas, os crentes de Efésios, os crentes de Filemão, os crentes de Romanos ficaram sabendo que Paulo estava doente e começaram a partir para Jerusalém. Vemos seu irmão em Cristo que estava doente. Sabe o que eu aprendo aqui? Hoje em dia está difícil. Às vezes tu fica em cima de uma cama, vegetando, ninguém vai te visitar, a não ser o Espírito Santo que está do teu lado, a não ser o Senhor Jesus que está do teu lado ali, te dando força, a não ser Ele conversando no teu ouvido, dizendo: filha, eu vou te levantar, porque a Bíblia diz que o justo pode cair até 5, 6, 7 vezes, ou 10 vezes, mas de todas elas, Ele os colocará de pé. Alabassuri, candalabacébia. E aí, querido, surge o primeiro evangelho de Lucas, porque Paulo começa a dar informações a Lucas. Mas aí, o primeiro a ser escrito qual é? Será que é o evangelho? Ou será que é outra carta? Qual é a outra carta que Lucas escreveu? Quem sabe? Atos dos Apóstolos. E aí Lucas, já há muito tempo, Paulo já foi e começa a narrar a carta
no outro. E Lucas, meu pastor, começa a escrever. E daqui a pouco, quando Paulo fica preso de novo, agora para a morte. E Lucas fala assim, e aí, Paulo, e agora? Eu vou parar? Parei de escrever? Paulo fala assim, não. Ainda não acabou para tudo. E quando Paulo, irmão, começa numa pregação de Paulo, que durou 2 horas de pregação, não foi isso? E aquele garoto cai da janela. E quando aquele garoto cai da janela, o garoto quebra o pescoço. Morre. E o povo começa a ficar alvoroçado. E Lucas, como doutor, vamos conjecturar. Olha, sai da frente, eu sou doutor. Cadê o garoto? Cadê o garoto que caiu? E Lucas chega lá e diz, olha, o garoto botou, como todo doutor, botou a mão ali no pescocinho para ver a jugular. Não, já foi, morreu, acabou. O sonho dele acabou. Já era. Mas Paulo vem de lá. Olha quem vem, Paulo. Aí Lucas deve ter conjecturado com Paulo. Paulo, vai embora daqui. Da última vez que tu pregou, te jogaram de uma muralha. Agora vão te matar, Paulo. Sai daqui, o garoto morreu por causa que tu estava pregando o evangelho. O garoto dormiu lá na janela e caiu. É ali que Lucas se converte. Sabe por quê? Porque quando Paulo diz assim, ó, sai da frente, tu é médico, Lucas, mas eu conheço o médico dos médicos, Lucas. E quando Paulo fala com aquele garoto e dá um particular com Jesus, Jesus fala para ele, ele não morreu, ele só dorme. E Paulo fala no ouvido dele, levanta-te. E o garoto fica de pé. Quando Lucas vê aquilo ali, não aguenta, ó, cai de joelho no chão e a cara no pó. E aceita o Jesus Cristo que Paulo pregava. Aquele que pra tu morreu, acabou, parou, filho. Está repreendido Satanás em nome de Jesus Cristo. Porque Deus nos deu poder para pisar sobre cobra, serpente e escorpiões. Aleluia, glória a Deus. E Lucas vem querendo a se converter. E aí sim, Paulo vai preso agora. Vem a morte de Paulo. E Lucas diz assim, Paulo, acabou. Paulo diz assim, não, ó, volta para Jerusalém. Glória a Deus. Tem um monte de cristãos lá, eles vão te dar informação melhor sobre Jesus. É por isso que o evangelho de Lucas é conhecido como o evangelho perfeito. Ele tem uma diferença dos outros evangelhos. O evangelho de Marcos, também Marcos não andou com Jesus. E agora? Isso deixa para depois.